Nós falamos a respeito dos problemas relacionados ao transporte coletivo. Uma audiência pública foi realizada na manhã de hoje na Câmara Municipal de Imperatriz. Olha só quem estava lá, ó, vai vendo. Juíza, meu amigo, o negócio vai pegar. Reportagem completa está comigo na tela, balança. A audiência pública foi convocada pela juíza titular da 2ª Vara da Fazenda Pública de Imperatriz e tem o objetivo de ouvir o município, a empresa, entidades representativas e a comunidade, partes na ação civil pública promovida pelo Ministério Público e Defensoria Pública contra o município e a empresa Ratrans. A juíza Ana Lucrécia disse que, além da vistoria técnica, é notório o problema do serviço de transporte coletivo em Imperatriz, mas nada como ouvir o usuário para ter uma noção real sobre o problema do transporte público na cidade. Os principais interessados em verem o serviço funcionando. Essa é mais uma dentre tantas audiências públicas, né, que temos feito para tratar sobre questões que dizem respeito aos interesses do cidadão de Imperatriz. O processo de hoje se trata de uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública em face do município de Imperatriz e da Ratrans, que é a empresa que contratada pelo município que executa esse serviço de transporte urbano municipal. Então, nessa audiência, a finalidade é ouvirmos os usuários do sistema de transporte público municipal para sabermos a qualidade, termos informações quanto à qualidade desse serviço, quanto às condições desses ônibus e se os itinerários, as linhas, efetivamente eles atendem às necessidades da nossa comunidade. Na galeria, de várias partes da cidade, comunidades insatisfeitas. Da Vila Conceição 1. Porque a gente chega lá, passa o quê? Mais ou menos 2 horas esperando o transporte e nada de comparecer, né? E outra coisa que eu acho mais dificultoso é final de semana. Final de semana, dia de sábado, fica só um fazendo a linha. Da Vila Conceição 2, Dona Maria Cristina faz um desabafo. É muito difícil para nós, porque só tem esse coletivo. E ele quebra muito. Ele mais quebra do que funciona. E a gente fica sem condições de chegar na cidade, sem contar com as vezes que ele quebra na beira ou no meio da estrada. E a gente não tem como, às vezes a gente não tem o dinheiro para pagar a van, né? A gente fica ali esperando. Não vem outro ônibus para pegar a gente. Onde quebra, ali fica. Se ele quebrar meio-dia, aqui na rua, houver algum problema, não tem onde para a gente ir embora. A gente fica com as mercadorias, as compras ali no Big Box, ali na quintura. Se às vezes você tem o dinheiro para comprar um alimento, uma coisa, a gente fica ali esperando e só às vezes só tem à noite. Chega lá 8 horas, é um ônibus para 2 comunidades, alunos, tudo junto, a gente, o idoso em pé e a gente sofrendo as piores humilhações. A estudante conta que já perdeu aulas por causa de problemas no ônibus e espera uma solução. É uma dificuldade muito grande. Também os ônibus são tudo acabados. A maioria das vezes ele quebra, nós sofremos no meio das estradas, né? Fica dias e dias sem vir para a escola. Já perdeu aula por falta do... Já perdi muita aula, já muitas vezes, por causa do ônibus, né? Também. Eu espero que melhore, né? Que bote ônibus novo e que seja melhor, né? Que resolver esse problema, que é muito agastante. Por um lado, a empresa Ratrans alega que a estrutura da cidade prejudica a manutenção dos veículos e atrapalha a efetivação do plano de recuperação da empresa que está em andamento. É um problema em todo o Brasil, porque os elevadores eles não foram feitos para a estrutura viária do nosso país. A gente precisa de uma estrutura muito parecida com a dos aeroportos, porque quando o elevador baixa, é preciso que haja uma estrutura, né, para o deslocamento. Você imagina um deficiente físico saindo da sua residência para se deslocar até a parada de ônibus mais próxima.
Será que ele tem facilidade nesse trajeto para chegar na parada de ônibus? Será que a parada de ônibus tem estrutura para receber um elevador que está baixando e subindo diversas vezes ao longo do dia? A gente sabe que no Brasil não é assim que funciona. Então, o que as capitais têm feito são projetos muito parecidos com o governo do estado do Maranhão, chamado Travessia. São carros específicos para o atendimento, né, dos portadores de necessidades especiais. E eu acho que o caminho para cá não será diferente. Do outro lado, o município diz que a dívida com a empresa está em fase de negociação e não justifica a depredação dos veículos. Existe sim a dívida com o município, mas é uma dívida que está sendo negociada, mas não é por causa dessa dívida que há o problema com o transporte público da cidade, né? Então, mas há sendo feito acordo, há secretarias que estão já pagando os valores devidos, mas isso não é o principal ponto, né, que ocasionou esse problema todo no transporte público. Porque se fosse só por causa do recurso da prefeitura, então a prefeitura ela teria o ônibus próprio para poder fazer todo esse trabalho, todo esse serviço. Mas não, é uma empresa privada, claro que a gente entende que ela presta um serviço público. Para o defensor público Fábio Carvalho, o problema existe e a solução é responsabilidade tanto do município quanto da empresa detentora da concessão pública. Tanto o município quanto a Ratrans, elas são requeridas nesse processo, são reclamadas, são réis. A Defensoria Pública entende que ambas são responsáveis. O município, à medida que contrata, a Ratrans, à medida que é contratada, e diante de uma lei de concessão que não lhe permite deixar de cumprir o seu munus contratual em razão da falta de pagamento. Então, nós vemos que há uma necessidade da revisão das reclamadas em relação a esse contrato, mas quem não pode sofrer as consequências disso é a população. Evandro Fernandes, presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, disse que hoje a cidade não tem um ônibus com rampas de acessibilidade funcionando. O que nós queremos, o que nós exigimos é que nós tenhamos transporte público de qualidade e acessível para atender as demandas da cidade, para atender o aluno com deficiência que precisa ir chegar na escola, o trabalhador com deficiência que precisa chegar no seu local de trabalho, para atender a população de maneira geral. Segundo a juíza Ana Lucrécia, essa é só mais uma audiência pública com o objetivo de dar às partes a oportunidade de se manifestarem no processo. Na verdade, o que se espera não é nem um acordo, se espera ouvir o usuário, porque o processo ele precisa espelhar a realidade. Muitas pessoas, a gente tem conhecimento, de conhecimento público das reclamações, das queixas, através de comentários nas redes sociais, mas nada disso ela integra o processo. A chance dessas manifestações, elas integrarem o processo através da audiência pública. Então, o que se espera de hoje é que o usuário venha falar sobre como que é o transporte público no município de Imperatriz porque isso vai ser mais um elemento de prova para uma decisão final que venha a ser dada nesse processo. O processo é como um caminhar, mas qualquer decisão precisa de lastro probatório e não tem lastro mais poderoso do que ouvir o usuário do serviço de transporte. Isso aí, Casa de Lei é para isso, né?